Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, eu vou procurar, de acordo com a minha possibilidade, que não sou nenhum especialista nisso, conversar um pouquinho, fazer um paralelo da ciência com o conhecimento oculto. Que tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? A cura pelo cérebro. Inicialmente, o que nós precisamos entender, e isso é comprovado já pela nossa ciência, o nosso cérebro, junto com o nosso coração, emitem energias constantes, que aí representa o que eu converso constantemente com vocês, o universo do nosso corpo mental e o nosso corpo emocional ou astral, que corresponde diretamente ao que nós chamamos de alma. Se nós pegarmos o nosso cérebro, que está mais associado à energia mental, ele possui neurônios, faz sinapses, energias constantes, onde várias pessoas extremamente especiais já conseguiram comprovar, citando de repente o pai da neurociência, Eric Kandel, que o próprio cérebro tem o poder de se autocurar. E novamente, fazendo um paralelo com a ciência, foi comprovado que o nosso coração também possui neurônios e também um pequeno cérebro. Basta uma pequena pesquisa que você pode fazer em relação a isto que eu estou citando no início do programa, que você poderá comprovar em sites sérios, que estão baseados na verdade, que buscam, através desse momento tão especial que passamos, trazer para o nosso conhecimento todas essas pesquisas maravilhosas realizadas, onde nós começamos a entender que tudo que grandes ocultistas e mestres da humanidade falavam há séculos atrás, hoje está sendo comprovado. Então nós temos sim o poder de nos curarmos através da nossa energia mental e da nossa energia coracional. Como eu citei o exemplo da neurociência, que poderíamos dizer, representa um ramo da ciência novo, e com isso tudo está sendo visto de forma que com o que nós cultivamos, com a nossa mente, com o nosso coração, isso pode nos curar. E como tudo possui uma polaridade, também pode fazer com que a gente adoeça. Então, tendo esses primeiros pontos falados para a gente continuar o nosso bate-papo, nós precisamos compreender alguns pontos. Vamos lá, ainda falando de física, ciência, como assim você preferir. Tudo no universo é vibração. Tudo no universo possui ondas, frequências que fazem com que a nossa energia pessoal sempre se conecte a forças que estão em correspondência ou, na verdade, em ressonância com ela. Aí que a neurociência se baseia, estrutura o seu estudo em correspondência com a nossa memória, onde nós temos uma memória curta e uma memória longa. A memória curta para coisas rápidas, que vêm, vão rapidinho, como também a memória longa, que é mais essa que está associada a todo esse processo, que pode fazer com que a gente se autocure. E estas mesmas frequências, ainda trabalhando a própria física, que isso vocês também podem comprovar fazendo uma pequena pesquisa. Tudo que nós vemos no universo, tudo que nós ouvimos, tudo que possui forma, tudo que os nossos sentidos entram em sintonia, está associado diretamente às ondas e às frequências. Se nós observarmos a onda, ela possui sempre um início, um apogeu e posteriormente uma queda para que uma nova onda seja criada. Então tudo que você ouve, inclusive este programa que está sendo feito agora, tudo que você vê, tudo possui uma onda vibracional que está associado diretamente a esta percepção sensorial que temos. Então, tudo no universo está associado a isso. Os sons, se vocês pegarem as próprias notas musicais, por isso que se diz as ondas da rádio, também tudo que você observa como forma e cor, tudo possui uma onda e uma frequência através de um comprimento que cria tudo e todas as coisas que nós entramos em sintonia. Agora que a gente pode começar com este entendimento,
compreender através da memória, curta e longa também, o que nós vibramos em relação a tudo isso e como nós podemos nos curar. Se a gente compreender que tudo que a gente vibra com a nossa mente, nossos pensamentos, o nosso raciocínio, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, como também com o nosso coração mais associado aos nossos sentimentos, tudo isso a gente cria e gera uma energia, nos apoiando em um dos princípios herméticos, que tudo vibra, nada está parado, tudo possui uma onda que é criada, e esta onda que possui, como eu disse, um início, que é o próprio formato dela, vamos dizer assim, para uma fácil compreensão, tudo possui um início, depois um apogeu e posteriormente uma queda. Então tudo depende de onde nós colocamos a nossa consciência nesse princípio da frequência. Muitas vezes, vamos lá, colocando de uma forma bem prática, quando você gosta de alguma coisa, quando você curte alguma coisa, você cria uma onda e uma frequência vibracional com a sua consciência, que iniciou o processo do gostar, chegou no ápice da compreensão e depois a queda. Mas nesta queda, aí que é interessantíssimo nós entendermos isso, representa a nossa assimilação, o que o nosso cérebro, o que o nosso coração assimilou com a experiência. Mas muitas vezes, pelo fato de nós vivermos constantemente aquela energia, quer ver como é fácil entender? O exemplo que eu dei, a gente gostou de alguma coisa. Essa alegria, ela se mantém por um determinado tempo, mas depois ela cai. Não que ela deixou de ser aquela alegria, ela ficou como uma memória. Agora que a gente começa a entender o que eu estou tentando conversar com vocês. Isso fica como uma memória, mas nada impede que posteriormente você tenha uma experiência que não seja prazível, que pode ser uma experiência que te deixa triste, que te deixa infeliz com o resultado. Você novamente criou uma onda. Então, com estas ondas que são criadas através das frequências das vibrações que temos, tudo depende do quanto a gente valoriza com a nossa memória. Quando uma coisa, quer ver um outro exemplo para ficar claro o que eu estou falando, você passa por uma experiência pesada, uma experiência densa. Um exemplo, de repente você tem a perda de um ente querido. Poxa, esta memória longa, que você vai ter sempre isso dentro de ti, representa que esta frequência, através da sua percepção sensorial, está forte, firme, presente em você, por que não dizer para sempre? Pelo menos neste momento onde você está vivendo as suas experiências nesta reencarnação. Então, quando estes grandes seres, como eu já citei, o Eric Kandel, que ganhou um prêmio Nobel, ele trabalha essas sinapses das memórias, entendendo que o cérebro tem a possibilidade de se autocurar, e como eu falei no início do programa, o nosso coração também possui um pequeno cérebro. Se nós aprendermos a trabalhar esta energia de conexão com as nossas experiências, aprendendo, seja no desafio ou na fluência, as energias, as informações que foram captadas pelas nossas percepções sensoriais, nós podemos transmutar isso. Por isso que eu falei no programa da semana passada sobre os elementais autogerados, que nada mais são do que essas energias. Então vamos nos apoiar agora, depois deste conhecimento um pouco mais complexo, mas eu acredito que muitas pessoas possivelmente entenderam a mensagem que eu estou tentando passar de acordo com a minha possibilidade, que todos nós estamos subjugados por essas energias que geramos ininterruptamente aqui no plano da experiência, mas tudo depende do quanto a gente valoriza. Aí que entram os elementais autogerados, que pode representar uma memória longa ou uma memória curta, onde o nosso próprio cérebro, através da compreensão, e repito novamente, temos um pequeno cérebro no coração que também forma neurônios, nós precisamos compreender que tudo depende do quanto valorizamos a experiência. Se você cria, nos exemplos que eu dei, de repente uma experiência bacana, uma experiência legal, e você de repente mantém esse pico da energia, por mais que ela desça e forme uma nova onda, este pico de energia onde a felicidade está plena, está sempre presente dentro de ti,
isso vai fazer com que exista uma ascensão mais rápida dessa onda e ela lembre deste ápice de felicidade que você tem, e esta é uma frequência que fica presente dentro de ti. Agora o processo da transmutação, que eu acredito que é o que todo mundo busca. Pô, eu estou com essas coisas mal resolvidas dentro de mim, estou com essas energias densas que eu preciso aprender a trabalhar e etc. Você também está nesse processo da frequência e das ondas. E se elas começam a representar, por isso que eu citei os elementais autogerados, uma energia que você cultiva dentro de ti, da mesma forma que a felicidade que a gente busca manter sempre no ápice da onda, formando rapidamente a sua ascensão, para que a nossa memória se reconecte a esta experiência vibracional, a mesma coisa acontece com as coisas complicadas e densas, que nós temos que aprender a transmutar. Elas existem como compreensão da experiência passada, daí que o ditado popular que diz que errar uma vez é normal, 2 vezes a coisa já é complicada, representa exatamente essa memória longa que os cientistas dizem, ou mesmo no ocultismo, os elementais autogerados que você está permitindo ficarem presentes dentro de ti, e sempre vem aquela lembrança porque isto ocorre de uma forma ininterrupta com as formações das frequências que estão presentes dentro de nós. Vamos nos apoiar agora em outro princípio hermético, o princípio hermético do ritmo. Diz que tudo possui uma compensação. Como assim? Se nós pegarmos como próprio exemplo citado no Kybalion ou Kybalion, um livro que você pode fazer o download gratuito na internet com uma pequena pesquisa, que este é um conhecimento de todos, não possui nenhum autor, está escrito como os 3 iniciados, porque este conhecimento não é de quem escreveu, este conhecimento existe desde que a humanidade está projetada aqui no jogo evolutivo. Esses princípios herméticos nos trazem chaves fantásticas. E como ele cita o princípio hermético do ritmo, podemos pegar as marés, o fluxo das próprias ondas, as ondas do mar, que elas vêm e vão constantemente, que se algo sobe, algo tem que descer e vice-versa. Então, tudo possui uma compensação. Quer ver um exemplo, pensando de uma forma mais coletiva? As próprias grandes civilizações que já existiram aqui no planeta Terra, citando como exemplo a civilização romana antiga, nós tivemos um grande império. Imagine você 2000 anos atrás, esse é um exemplo que eu sempre cito aqui nos programas da Vibe Mundial. Imaginem você chegar para um romano há 2000 anos atrás e falasse assim: todos esses monumentos, esse coliseu que está aqui para os prazeres pesados que vocês cultuam, não vai sobrar pedra sobre pedra, somente ruínas, e uma nova civilização será formada. Todo mundo iria falar que você está louco. Então, tudo possui a energia desse princípio hermético do ritmo. Assim como as ondas que eu citei anteriormente, vocês já vão entender por que eu estou falando tudo isso. Tudo possui um início, um auge e posteriormente uma queda para que seja iniciada uma nova experiência. Citei esse exemplo de Roma, que representa exatamente isso, só que de uma forma maior, vamos colocar assim, no pensamento coletivo. E nós agimos assim constantemente com as experiências que vivemos. Só que muitas vezes, pela memória que a gente permite, com o nosso cérebro, nosso corpo mental e também com a nossa energia emocional do coração, nós muitas vezes ficamos sem a compreensão da experiência e ficamos alimentando como se existisse só o auge da onda, que aí formaria uma linha, que é nesse sentido simbólico que o elemental é autogerado, e a gente não deixa a compreensão ocorrer com a queda desta energia da onda, para que seja formada através da frequência uma nova onda, só que uma onda bem compreendida, uma onda onde existe a assimilação da experiência. Então, se você está passando desafios complicados, desafios que são extremamente densos, você precisa trabalhar a assimilação da experiência. Ou, como diz o próprio princípio hermético do ritmo, tudo se compensa. Daí que nós temos também aquele ditado popular que sempre depois da tempestade vem a bonança. Mais claro do que isso em relação ao princípio hermético do ritmo, não existe. Então,
tudo depende de como nós trabalhamos a nossa memória, a frequência da manutenção de uma experiência boa ou desafiadora que passamos, para que a gente defina quem nós somos vibracionalmente. Aí que está a grande chave. Então, a compreensão, por mais desafiadora que seja, de uma experiência densa, de uma experiência pesada que você tenha passado, é necessário. Fiz esses paralelos, como eu disse, eu não sou nenhum especialista nisso, posso ter falado alguma bobagem, mas eu acredito que o que mais vale neste programa é passar para todo mundo que está aqui sintonizado comigo que a ciência está comprovando tudo que os grandes mestres, o que é chamado hoje de misticismo, o que é chamado de esoterismo, ocultismo, e são tudo bobagens e etc., porque as pessoas têm uma racionalidade muito grande. Tudo isso está sendo comprovado agora. Então nós estamos inseridos em um momento onde as pessoas possuem uma facilidade muito grande de criar a manutenção do ápice da onda de uma forma muito fácil com tudo que é denso e pesado. Como dizem também grandes ocultistas, o mal cola com uma facilidade incrível. Já para você construir o bem, é necessário uma força de superação muito grande. Então, para mim, a grande dica neste programa para todos que estão sintonizados comigo é que você não deve trabalhar com energias densas, com energias baixas, de uma forma constante, estas energias que você não quer que estejam presentes dentro de ti. Por isso que eu citei a memória curta e a memória longa. A memória longa, ela é boa no sentido do desafio da experiência se você aprendeu com ela e você não reincide no erro. Por isso que eu falei que errar 2 vezes a coisa já é complicada. Errar uma vez é humano porque você está experimentando, você está aprendendo. Então, uma das grandes chaves para a compreensão é você entender que se aconteceu algo muito desafiador, muito pesado para você em relação às suas experiências, sejam quais forem, você não pode permitir essa alimentação constante e deixar o seu cérebro e o mini cérebro ou o pequeno cérebro do seu coração ficar com essa energia incompreendida, onde todo mundo é culpado, onde você mesmo pisou muito na bola em relação a determinadas coisas e você se auto-julga. Então, tem que existir a compreensão do desafio, tipo, errei, então agora eu não erro mais porque eu aprendi. Eu vou criar uma nova onda, mas uma nova onda consciente. Poderíamos dizer que estas ondas que está em relação ao próprio mundo, como eu disse no início do programa, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê, as cores representam essas ondas. E a forma como elas possuem o seu comprimento que definem o que nós chamamos de cores e sons. Então essas energias, quando a pessoa começa a ser mais linear, na compreensão dos desafios e na potencialização de energias boas, de energias fluentes, ou na verdade, de energias que você quer que fique contigo de uma forma constante, como aquela memória longa que eu falei, todos nós temos o poder de nos curarmos. Basta nós termos essa perseverança de alterar esse padrão vibracional, parando de culpar, parando de se sentir o coitadinho, aquele que está sempre ali, mas o mundo não trabalha influência com tudo que eu busco, o que eu fiz para merecer isso? Você tem o dínamo, e repito, isso já está sendo comprovado pela ciência, você tem o dínamo vibracional da mudança. Você pode, através de todos esses paralelos que eu procurei trazer aqui, até citei esse grande ser que é Eric Kandel, que podemos dizer é o pai da neurociência, ele nos deixa bem claro que nós temos essa capacidade. Já pensou que lindo quando a ciência puder intervir diretamente nessa mudança vibracional, trabalhando as energias da nossa mente, do nosso coração, para que a gente tenha a possibilidade de uma forma mais fácil de compreender as experiências desafiadoras para transmutá-la em energias fluentes. Tudo isso já está sendo trabalhado pela própria ciência,
poderíamos dizer novamente, pela própria neurociência, e também existem vários outros caminhos, várias outras realidades. Vamos lá, um outro exemplo ainda que eu posso citar, que vocês podem pesquisar. Os próprios neuropeptídeos, vou repetir a palavra, neuropeptídeos, que são substâncias químicas produzidas e liberadas pelas células cerebrais, que fornecem todas as informações para nós compreendermos a química do nosso corpo. Como todo mundo bem sabe, as células elas se reproduzem. Então elas possuem memória, existe até um livro, se não me engano, que fala a memória das células, porque vocês sabem que a célula 1 se torna 2, 4, e aí ela vai, no princípio da polaridade, ela vai se multiplicando, criando todas as coisas. Todas essas células, através dos neuropeptídeos, elas vão passando mensagens vibracionais para as outras. Então seria assim, você cria, fazendo paralelo com tudo que eu falei através das ondas, através das frequências. Você cria uma experiência que você não compreendeu. E você continua alimentando como uma memória longa esta energia da incompreensão. Seja culpando os outros ou mesmo se autoculpando. Essa energia desta célula que está vibracionalmente presente dentro de ti vai fazer com que sejam criadas 2, 4, 8. E se você não altera isso, através dos próprios neurônios que eu falei, do seu cérebro e também do coração, você acaba se tornando uma pessoa que está totalmente poluída vibracionalmente pela sua falta de perseverança e de compreensão, através do princípio do ritmo, que tudo pode ser alterado, tudo se compensa se nós soubermos trabalhar isso. Então, procure com toda a sua força, com toda a sua perseverança, compreender, aceitar a experiência. Quando eu digo a aceitação, não é aquela aceitação boba, letárgica, que então vou ficar calado, mas dentro de você está tudo mal resolvido. Por isso que todos os grandes mestres, isso eu cito com constância nos meus programas, eles passaram por suas provações, o Cristo na montanha das tentações, o Buda na meditação da árvore, todos eles estavam trabalhando essa própria alquimia que antecede a química, que é onde a ciência hoje está alicerçada. Eles processaram toda a sua vibração, transformando a sua energia vibratória, e com isso eles se tornaram os grandes seres que professaram todas essas energias e ensinamentos fantásticos que todos nós, agora, com a comprovação da ciência, começamos a observar que realmente tudo está ali presente e depende de nós. Se nós ficarmos presos, alienados nesta realidade densa do momento atual, estamos no ano de 2021, onde tudo ainda está difícil, grandes transformações ocorrem no planeta, e a gente não compreende, através do princípio hermético do ritmo, que tudo existe para que seja compensado por uma energia contrária, através do princípio da polaridade, nós não vamos sair do lugar. Então chegou a hora de nos autorresponsabilizarmos, procurarmos com cultura, com conhecimento, com fraternidade, mudar a nós mesmos e nos tornarmos uma célula do planeta que passa essa energia boa para todos, para que todos juntos criemos um mundo melhor, porque o mundo é e sempre será reflexo do que somos como consciência coletiva. E com isso, como eu sempre digo, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente de uma forma óbvia, com tudo que conversamos, acredito em nós. E finalizo o meu programa como sempre, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.